Quando pensamos em casamento, em família, nós temos algumas ideias vagas desta profunda realidade que cremos ter sido estabelecida por Deus, tanto a formação do casal como também a constituição da família. Então nós temos famílias sendo movidas pelas necessidades e desejos, famílias controladas por aparências e imagens, famílias produtoras de um universo de ilusões que são seus desejos escusos e produzem, reproduzem e são produtoras de novas necessidades. E com isso podemos trazer claro a mensagem de que todos ingressam no casamento com alguma ideia a respeito do papel de cada um, ou seja, de como o marido deve se comportar em relação à mulher e vice-versa, e de como os filhos devem se comportar em relação aos pais. Essa ideia pode ser o somatório de impressões colhidas da família de origem, de alguns padrões e da cultura vivida por meio da observação e até mesmo de casamento de amigos e até mesmo daquilo que a literatura de ficção, televisão, novela e filmes propõe e acaba arbitrando na vida desses pensadores. Não entramos no casamento com conceitos devidamente articulados a respeito de como papéis do homem e da mulher se desenrolam num relacionamento na vida real, sujeitando-nos aos papéis divinamente atribuídos, conforme a Bíblia nos traz, nós vamos deparar com uma dádiva, uma extraordinária dádiva de Deus, para que encontremos a nossa identidade mais profunda e assim participemos de uma grande dança do universo, em que não se perde o ritmo, porque o governo está nas mãos de Deus. Deus nos mostra que o homem e a mulher foram criados com absoluta igualdade. Ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus, igualmente abençoados, e ambos receberam domínio sobre a terra. Isso significa que o homem e a mulher, juntos, em plena participação, devem cumprir a ordem de Deus, se desenvolver a civilização e a cultura, o mundo da arte, deve cumprir a ordem de Deus. E tanto homem como mulheres são chamados a explorar a ciência e a arte e construir famílias e comunidades. Eles foram criados para descobrir e se descobrir no casamento numa submissão, que é um presente e não um dever imposto. Homens e mulheres são como opostos uns aos outros, são duas peças de um quebra-cabeça que se encaixam porque não são exatamente iguais, nem aleatoriamente diferentes, de tal maneira que juntos ou juntas formem um todo completo. Cada sexo é capacitado para dar passo distinto na mesma grande caminhada, significando que a força de cada um, dando e recebendo, é sempre adequado e não inadequado em si mesmo. Os maridos são incumbidos de liderar, devendo ser servos de todos e seguir o exemplo do seu Senhor, que é Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida por muitos. Que tipo de comportamento o marido deve imitar? A que papel deve sujeitar? Ao papel de salvador, de líder, servo, que usa sua autoridade e poder para expressar um amor que o leva até morrer pela mulher amada, a sua esposa. Em Jesus, a autoridade é despida de todo o autoritarismo e a submissão e humildade são glorificados. O marido prepara a esposa, na submissão dela a ele, para ser exaltada em glória acima dele. Mulheres e homens desempenham o papel de Jesus no casamento. Jesus em sua autoridade sacrificial, se entregando. Jesus em sua submissão sacrificial. A Bíblia diz que tudo que uma família precisa, em razão de princípios e em razão de sua realidade, é possível no norte dado por Deus. O casamento é acolhimento pleno do outro sexo. O marido é o cabeça da mulher, apenas na medida em que é para ela aquilo que Cristo é para a igreja, Salvador. Ele deve amá-la como Cristo amou a igreja e entregar sua vida por ela. Isso é personalizado e personificado de modo mais pleno, não no marido que todos nós devemos almejar ser, mas naquele cujo casamento é parecido com uma crucificação, em que cada dia ele se dispõe a perder para ganhar, cuja esposa recebe mais e dá menos. Essa é uma parte da glória do casamento em sua concepção bíblica. Duas pessoas de sexos diferentes assumem o compromisso e fazem o sacrifício necessário para acolher o outro,
Com frequência, isso é doloroso e sempre é complicado, mas promove crescimento e amadurecimento como nenhuma outra experiência faz. Também produz união mais íntima em razão da profunda completude entre os sexos. Essa realidade produz um ambiente seguro e acolhedor e inspirador de novos lares, novos casais. O lar pode, portanto, tornar-se uma janela para uma sociedade humana restaurada, curada, redimida, na qual os diferentes papéis, homem e mulher, levam a um entendimento mais profundo de nós mesmos e a uma união mais íntima com o outro. No contexto de casamento, como ministério, a esposa é instruída a se sujeitar ao marido e o marido é instruído a ser cabeça da esposa. Os papéis rígidos atribuídos a cada homem e mulher pela cultura não têm aval bíblico, segundo nós temos aí desenvolvido numa sociedade machista. Precisamos encontrar formas de honrar e expressar os papéis. A Bíblia dá liberdade quanto aos detalhes e, ao mesmo tempo, preserva a natureza obrigatória do princípio moral. Os papéis bíblicos de líder e ajudadora são obrigatórios, mas cada casal deve descobrir como os expressará na prática de forma satisfatória no casamento. Então, nós temos orientações bíblicas para homem e mulher. As esposas são exortadas de modo mais direto e mais frequente a apoiar e incentivar de maneira amável, e de modo mais direto e mais frequente a cuidar dos filhos e da vida do lar. Os maridos são exortados de modo mais direto e mais intenso a liderar, prover e proteger a família, mas não são dispensados da educação e da participação no cuidado dos filhos. Mas maridos e mulheres estão juntos para completar um ao outro. Aí está um grande mistério e desafio, mas de um modo profundo, a pessoa que é tão diferente de mim pode cuidar de mim e pode me curar, e vice-versa, participando um da vida do outro. Este papel designado tem suas raízes em nosso relacionamento com Deus. Não cabe alterar este norte bíblico, pois é um mistério que pertence a Deus e que nos revelou pelo amor em Cristo com sua igreja. Então nós podemos entender que precisamos saber. Eu preciso saber, você, a mulher, o marido, precisam saber que antes da queda, Adão e Eva estavam nus e não sentiam vergonha. Não tinham ansiedade nem desejos de distanciamento um do outro. Mas o pecado entrou em cena e rompeu com a harmonia, rompeu a união. Aí procurou-se o culpado. Adão disse que o seu erro foi em razão da mulher que Deus lhe havia dado. A mulher disse que foi enganada pela serpente. Deus criara a todos. Então foi repassada a culpa para quem? A única pessoa sobre a qual você tem controle é você mesmo. Você só é capaz de mudar os seus próprios comportamentos, nunca os dos outros. Se um homem ou uma mulher deseja adequar-se mais plenamente aos papéis definidos pela palavra de Deus, não precisa obter permissão do cônjuge para fazê-lo, uma vez que tanto o papel de liderança de um marido quanto o papel de submissão de uma mulher são papéis de servos. Sempre é possível começar a servir sem esperar o consentimento do outro. Você estará sendo uma bênção quando você serve e não quando você explora. Por que não fazer uma tentativa para desempenhar um papel semelhante ao de Jesus para o qual nós somos chamados? Aí vem então um compromisso. Por que dizemos que o casamento é a relação de aliança mais profunda? Porque ele é unilateral. Porque o casamento apresenta aspectos horizontais e verticais muito marcantes. Em Malaquias temos a Bíblia dizendo que há um homem que disse a um homem que a esposa é tua companheira e a mulher de tua aliança matrimonial. Em Ezequiel 18:8 diz esta mesma verdade também. Provérbios 2:17 diz, descreve a esposa infiel que abandona o companheiro da sua mocidade e se esquece da aliança que fez com o seu Deus. Ela é unilateral porque é feita da pessoa com Deus. E Deus tem uma aliança fiel com esta pessoa que se compromete num propósito dele, que é estabelecer uma família. A aliança que é feita diante de Deus. A aliança firmada entre marido e mulher é feita diante de Deus, portanto, não apenas entre os jovens nubentes, mas também com Deus. Ser infiel ao outro implica em ser infiel a Deus. Por isso,
O início de um casamento, o princípio marcante é esse. E a pergunta: você recebe esta mulher ou este marido como sua legítima esposa, como seu legítimo esposo? Promete amá-lo ou amá-la, honrá-lo ou honrá-la, respeitá-lo ou respeitá-la, ajudá-lo ou ajudá-la, a cuidar dela conforme o que foi dele, conforme o que foi ordenado por Deus nessa aliança estabelecida aqui agora, diante de Deus, dos oficiantes e de uma sociedade representada em parte pelos familiares? Eu te recebo como meu legítimo marido, eu te recebo como minha legítima esposa e prometo diante de Deus e dessas testemunhas aqui e agora ser fiel, amar-te, respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Que Deus nos abençoe.